Fala pessoal, vamos começar mais um episódio aqui do nosso podcast Mudando o Jogo. Hoje é um assunto, talvez possa gerar algumas polêmicas, algumas questões, que é com relação à gestão de conflitos. Polêmicas porque conflitos e polêmicas muitas vezes estão associados, porque depende ali de como a gente vai tratar determinados assuntos mais delicados ou menos delicados, então hoje a gente vai abordar um pouco isso. Então, eu tô aqui com um convidado super especial, Gustavo, bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Vou, de praxe, pedir para você se apresentar para quem estiver chegando agora, conhecendo agora o nosso podcast, enfim, te conhecerem melhor antes de a gente entrar no assunto. Claro, um prazer sempre estar aqui, uma alegria. O meu nome é Gustavo, eu sou uma pessoa que acredita que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho e decidi dedicar minha vida a isso, fazendo uma série de projetos. Eu sou pai do Pedro e do Rafael, sou padrasto da Marcela e sou companheiro de vida da Andréia. Eu sou fundador do Conselho Mudando o Jogo, fundador do Conselho do Futuro, uma escola de formação de conselheiros, autor do livro Bora Mudar o Jogo, professor de MBA, psicoterapeuta, corredor de montanha e mais uma série de coisas. Boa. Bom, vamos lá, Gu. A gente tem um assunto que recorrentemente aparece, né, quando a gente fala de conselhos, dos conselheiros também, então, do trabalho ali de ser um conselheiro, de estar dentro das turmas entregando, enfim, que é sobre como a gente lida com os conflitos, né, que estão acontecendo ali. Tem diversos tipos de conflitos, a minha ideia é que a gente explore eles. Você tem de societário, você tem de metas, de objetivos, de Uhum. vontades, de cunho pessoal, às vezes é uma questão mercadológica, às vezes você tem questão de com cliente, enfim. E aí, eu queria que a gente começasse você falando um pouquinho como trazer uma base de tipo, cara, primeiro, como que a gente lida com conflitos de forma geral, e a gente pode ir aprofundando, considerando que, cara, faz parte do trabalho ali, do dia a dia, a gente resolver problema, e muitas vezes os problemas são relacionados com pessoas, e isso, enfim, é dia a dia. Trazer um pouquinho também a visão de quem está fora vendo o conflito, como que a gente consegue apoiar, porque muitas vezes a gente fala muito isso, né? Quando você está dentro da garrafa, você não consegue ver o rótulo. Então, essa Exatamente. percepção, enfim, a gente explorar um pouquinho essa questão de gestão de conflitos quando a gente fala de conselhos. Tá bom. Quero começar trazendo um conceito que para mim é importante, que conflito é diferente de confronto, Ok, né? perfeito. Então, o conflito, ele gera fricção, ele pode gerar ideias e movimento. O conflito gera movimento. O confronto paralisa. O confronto é quando sou eu contra você. Isso paralisa. Quando sou eu com uma ideia, você contra, eu não estou contra você. Nós podemos estar com ideias diferentes e ter, que aí entra as dificuldades, né, de eu ter a maturidade de lidar com isso. Então, partindo daí, o conflito, em geral, acontece quando você tem mais de uma pessoa. Porque cada um tem sua história, cada um tem seu contexto, cada um tem ideias diferentes sobre o mundo. É saudável o conflito. Tá? Então, acho importante cada um de vocês saberem. É saudável você ter conflito, porque você só gera inovação quando você tem diversas ideias separadas e você tenta juntá-las, você gera inovação. Então, você precisa de conflito para as coisas andarem. Né? O homem evoluiu a partir de conflitos. Você sabe, de um lado, o outro cria para o outro. Como é que a gente faz? Cria soluções, mecanismos, etc., ideias, modelos de sociedade que possam lidar com isso e tudo mais. Dentro de um conselho, o que é um conselho? Um conselho é o principal órgão de governança corporativa de uma empresa, mas é um órgão colegiado. O que significa ele ser um órgão colegiado? Significa que ele é formado por mais de uma pessoa. Então você tende a ter conflito dentro de um conselho. Conflito de ideias, conflito de posicionamentos, etc. Você tende a ter conflitos dentro de um conselho. Então, um bom conselheiro tem que ser uma pessoa com uma boa capacidade de gerir conflitos. Então, você quer ser conselheiro, você precisa saber gerir conflitos. Na nossa formação de conselheiro, uma das matérias é gestão de Uhum. conflitos, porque a gente precisa ajudar os conselheiros a fazerem isso. Agora, existem diversos tipos de conflitos e tipos de confrontos. Como é que eu faço se eu chego lá, tem dois caras se pegando? Eu, particularmente, levanto e vou embora. Eu não faço a gestão de confronto direto. Não estou ali para isso, né, como conselheiro, mas conflito sim. E, inclusive, eu já tive situação, não sei se eu já te contei alguma Não. vez.
É uma... Eu ia até te fazer essa pergunta, se já teve alguma vez alguém se pegando. Inclusive, eu sei que eu saio porque isso aconteceu comigo. É bonito falar, né? Mas é difícil às vezes fazer, né? Porque aquela história, às vezes você está conflitado, você tem interesses e tal, mas eu estava era uma empresa familiar de médio porte e tinha uma situação muito difícil. Tinha o pai e dois irmãos na sociedade, mais marido, esposa, aquele negócio todo. Mas tinha dois irmãos que tinham assim, se pegavam, não literalmente até ali, mas tinha uma confusão, muito confronto. Tinha conflito, mas tinha muito confronto. Saia faísca toda vez. E numa dessas Aquelas reuniões sempre tensas, né? Que você já vai, tipo, nossa, eu ia sabendo que eu precisaria. Eu tenho uma boa habilidade de gestão de conflitos, eu sou uma pessoa que consegue compor com uma certa facilidade, mas tem situações. Então, eu sabia que a gente tinha lá uma decisão difícil a tomar, que implicava em lidar com a situação, por causa de governança, né, a situação da família dentro da empresa. E aí começou uma escalada nas palavras. Começou uma escalada e eu tentando, gente, vamos parar, isso aqui não dá, peraí, então não sei o que lá, quando de repente um pulou por cima da mesa. Pulou em cima do outro, meu, deu. deu, eu levantei, virei e fui embora. Falei, Vocês que acabou são, a vocês reunião, assim. eu não tenho, essa é a sua família, eu não estou fazendo, eu não estou aqui para separar a briga de ninguém, eu não estou aqui, não é isso. Eu estou para ajudar vocês a resolver as questões. Cruzou uma linha, aquelas linhas assim, na minha vida, essa é uma linha que eu não permito cruzar, né? Em nenhuma relação minha. Cruzou, tá tudo certo. São escolhas, cada escolha tem as suas consequências, etc. Eu saí. Então, por isso eu sei que eu saio. Mas foi uma única vez. Hoje em dia, até quando uma das características principais para eu aceitar, tá no conselho, para a gente aceitar a empresa no CMJ, é que haja amor na família. Problemas tem de monte. Eu já vi problemas feios Que vai falar mais sobre isso. Por de isso que eu falei que tem família. umas coisas Mas polêmicas. se tem amor, a gente consegue É resolver. isso. A gente consegue compactuar, a gente consegue, existir Chegar no metodologia, meio termo, né? técnicas de gestão de conflitos que você consegue resolver, né? Ou amenizar, ou parar naquele momento, né? A história do dorme com o assunto é sempre bom, você não precisa tomar uma Uhum. decisão na correria. Vamos ver como é que a gente faz as coisas. Mas depende. Então, voltando para a sua pergunta, como é que você faz? Depende. Primeiro, existem diferenças, Uhum. e aí depende muito da situação, do que está, porque você tem conflito, como você disse, ou eu acabei de mostrar, entre irmãos, entre sócios, entre conselheiros. Então, eu, quando vim em conselhos tradicionais, antes de montar o CMJ, eu vi que era muito comum, você tinha conflito dentro do conselho, assim, cara, Quem quer ser de mais é, importante? Ou... não, eu tô lá, eu preciso mostrar que eu sei. O Rodrigo deu uma puta ideia boa lá, não sei o que, veio, deu um posicionamento fantástico. E aí agora eu me sinto a obrigação de ser mais do que ele, e aí você começa tal, e aí E fica vira sobre os vira aquele conselheiros. conselheiro, fala, pô, mas a gente tá aqui por causa da empresa, cara. E a empresa, né? Como é que fica a empresa nisso? Então precisa ter muito essa consciência. E o que eu sempre falo, se você quer ser conselheiro, você tem que ter autonomia. Você não pode depender, inclusive, da grana daquele conselho. Uhum. Porque senão você fica conflitado. Do nosso jeito, como vocês já conhecem, vida real. Qual é a vida real? Às vezes você vai precisar. E Mas saiba disso. esteja preparado para Esteja isso, faz preparado, parte do jogo, consciente né? disso, é isso. Putz, eu vou tomar decisões, talvez não vão ser as melhores, assim. Saiba disso, mas saiba que você já não está sendo um bom conselheiro, que possivelmente você tem que pedir para sair. E um parênteses que depois a gente vai acabar explorando, mas o fato do nosso ser compartilhado e ser turma isenta muito isso, né? Porque você não é individual daquele lugar, então o conflito você responde quando te fala dentro da nossa estrutura. Aham. Então já é mais uma solução que a gente acaba trazendo Já pelo ajuda, formato. ajuda mesmo. Ajuda muito. E, Ajuda muito. enfim, mas aí só voltando à questão. Despersonaliza também. É porque, sei lá, você gerou, você fez ali uma questão com uma das empresas que está lá e tem outras quatro, cinco. Não é uma questão individualizada. Você tem enfim, você tem mais liberdade de atuar sem essa preocupação. Mas falando ainda de conflito, o que eu percebo é que geralmente os conflitos que dão mais dor de estômago estão muito relacionados às empresas familiares, que é a maior parte das empresas do Brasil, porque não é só sobre o negócio, você está falando sobre a família. É. E não seria nenhuma nem a última, mas assim, várias vezes que a gente presencia e escuta, sempre tem um lado que
ou pelo menos no geral, pelas experiências que eu tive, né? Você pode me corrigir, mas que busca a resolução, que quer, que tem essa questão do amor e quer que o negócio resolva. E tem o outro lado que às vezes está muito machucado e fica trazendo coisa do passado, enfim. Como que, num caso, num exemplo desse, não sei nem se você tem algum exemplo para dar, enfim, fica à vontade de, cara, como é que a gente, como um conselho, essa entidade, né, que é o conselho, a gente não só percebe isso, como a gente não finge que não tá ali o problema, porque muitas vezes é mais fácil ignorar, e Tá. qual que são as dinâmicas que a gente faz funcionar, assim, técnicas ou algumas ou coisas que você já fez que, para não chegar no caso como um irmão, enfim, dar uma porrada no outro que você não tinha controle nenhum, mas, enfim, como que... Eu acho que tem alguns pontos, assim. Uma coisa, você tem que ter uma sensibilidade de que momento que está aquela família. Uhum, Porque você tem que entender isso. Você tem que ter conversado com os sócios, você tem que entender. Então, isso é uma coisa que eu recomendo. Se é conselheiro, converse com todos os sócios, individualmente, para você ver em que ponto que eles estão, para você poder respeitar isso também. Porque uhum, uma coisa que a gente tem que fazer, uma técnica relativamente simples, assim, traz a valor presente. Então, bota racionalidade na coisa. Então, você tem uma discussão muito emocional, bota racionalidade. Estamos discutindo se nós vamos investir X ou Y em alguma quanto de dinheiro nós vamos investir, por exemplo, em abertura de novas lojas, um exemplo qualquer. uhum. Tá bom, mas aí um não quer porque tá Não deu feliz aniversário no último, no quer, e último, assim, e parece sei lá. brincadeira, mas não é. Não é. E você traz umas vezes relações de 20, 30 anos, cara, são relações que, como todos nós temos relações de 20, 30 anos e a gente mistura as coisas. Sim. Nós somos humanos. Então, você trazer racionalidade, fala, tudo bem, mas vamos pensar aqui no problema agora. O que que é? Quanto custa, quanto a previsão de retorno, não sei o que lá, nós temos caixa para isso, nós temos capacidade de alavancagem para isso, Uhum. nós temos patrimônio para dar em garantia, para alavancar, não sei o que, isso tudo precisa ser considerado. A hora que eu trago mais racionalidade para o processo de decisão, e a gente, como conselheiro, tem muita condição de fazer isso, porque nós estamos distantes emocionalmente, eu consigo fazer com que a família comece a ter um outro fluxo Uhum. de No mínimo, conversa. separar os assuntos No ou... mínimo, separar os assuntos. Ou falar, beleza, vamos resolver isso, depois tem que resolver outro Uhum. problema. Uma coisa que eu faço até com uma certa frequência é sugerir uma terapia. Uhum. Às vezes terapia de família, às vezes constelação familiar, às vezes terapias individuais, depende da situação. Uma das razões de eu ter ido me formar como psicoterapeuta foi Pra gestão de poder... conflito em conselho. Porque eu percebi que era uma habilidade importante para a gente poder atuar com mais isenção, para a gente poder respeitar o momento que a gente está vendo das Uhum. coisas. Para a gente, como conselheiro, tem um papel. Às vezes, o que eu vi aquela situação, acabou a reunião, eu vou conversar com as pessoas. Uhum. Às vezes junto, às vezes separadamente, às vezes pega, vou para a empresa, convido para outro lugar, para a gente poder conversar com calma, para a gente poder entender o que está Sim. acontecendo. E pode ser que chegue no caso que de fala, meu, não vai dar mais, não vai E dar aí, mais. tecnicamente, também tem alternativas, né? Uma vez que você explora... Eu digo Tem, assim, por exemplo, beleza, tem uma empresa familiar que é o nosso exemplo aqui, porque eu acho que ele traz muito o peso do conflito, né? Não é só tipo assim, que se dane, tira lá. Não, não é assim, às vezes você não tem nem poder para fazer isso, tem uma questão. vocês não E conseguem isso, tirar. e isso é interessante a gente olhar que, assim, às vezes a discussão tem que ser mais técnica, né? Pelo menos a visão, eu quero confirmar isso contigo. E tipo, cara, vamos criar, aí usa de estrutura de governança, aí eles usam É, instrumento jurídico de fato do que responde por quê, para onde, ou como a coisa é. E eu acho que aí o conselho, eu estou tentando falar isso muito também por empresário que está escutando a gente, e ou já está nesse lugar, ou está caminhando para esse lugar, e entender que assim, cara, quanto antes a gente tiver auxílio externo, melhor, melhor. óbvio, a implementação de um conselho vai ajudar a pelo menos separar o assunto e traz essa parte técnica também que é Essa parte que você importante. falou é bem importante, Rô, da governança, porque com a governança eu tiro a personalidade da coisa. Uhum, Então, nós definimos que tais decisões são tomadas em tal lugar por tais pessoas, outras por outras pessoas. Elas vão seguir um caminho de processo de decisão
que isso a gente define como governança corporativa mesmo. Uhum, Então, uhum. beleza, estamos com essa dificuldade aqui, então, beleza, na sua área você vai tomar decisão até tal lugar, na área do fulano ele toma decisão até tal lugar, da Beltrana toma até tal lugar, e a gente vai vendo como a coisa anda. Muito comum em família, que as pessoas vão ficando nas empresas, vão trabalhando, e toda vez que alguém me fala que não é família, que vai contratar família ou amigo, eu falo assim, presta atenção, cuidado para não contratar alguém que você não pode mandar embora. Uhum. É ruim para todo mundo, porque a pessoa vai ficar sentida, porque ela vai sacar que ela não está sendo mandada embora porque é da família, é amiga, não sei o quê, e você vai ficar com o enrosco na mão. Uhum. Então, estabeleça claramente o que você espera de cada função. Então, se é o Rodrigo, que é meu irmão, que está lá, sua meta é essa. É isso aqui que você tem que fazer, beleza? Se não chegar, eu estou mais tranquilo de conversar com você da sua necessidade de saída. E isso se as regras da família permitirem que você trabalhe na família, na, Sim, na tem empresa lugar da que, família. inclusive, Tem tem lugares que gerações que já não fazem mais parte, né, pra frente. Eu já vi isso, assim, cara, muito. até tal geração que é a que tá aqui fazendo, beleza. A próxima já não tem um direito Não de... tem direito de entrar. E para entrar, você tem que ter X anos de experiência fora da empresa, na função, por exemplo, eu quero vir como diretor de marketing. Beleza, você tem que ter 3 anos de experiência como diretor de marketing de uma de empresa uma empresa de tal nível para você poder entrar para cá como diretor de marketing. Senão você não pode. feita. Porque é bom Só para a que, empresa. mas e o nível de maturidade pra você chegar nisso? Porque, assim, no sentido de maturidade, porque, de novo, ainda é sobre empresa familiar, geralmente você está falando da segunda geração ou da terceira, né? A primeira geração muitas vezes está ali no final do Aham. processo, ainda está ali com algum papel no negócio, mas geralmente já tem uma segunda geração que assumiu, ou no volume ali, né? Na média do que a gente acaba, pelo menos do que eu vejo. E esse é um problema que ele não acontece quando você pensa. Dificilmente alguém que vai montar a empresa hoje, talvez hoje um pouco mais, mas antigamente, estava preocupado com esse tipo de definição. Tá, deixa eu definir qual vai ser os critérios. Montei lá, abri o CNPJ, tem aqui meu acordo de acionista, nem sei se esse é o documento, talvez Sim, é um dos. é um dos, que vai trabalhar isso. Quando feito, ok. Quando não feito, e aí, assim, o meu ponto é, como que te começa esse papo? Porque geralmente tem alguém mais consciente que vai buscar o conselho ou entende que É. precisa de ajuda. Só que geralmente quem é o conflitado ou quem gera o maior conflito é o que não quer isso, porque geralmente ele não tem aquela energia de querer resolver. Ele tá tão dentro daquele negócio que ele vive daquilo, aquilo É. também alimenta. Enfim, para essa galera que tá nesse lugar, que acho que tem bastante gente, o que você vê, assim, como é que você... Em geral, as empresas que buscam uma solução como um conselho para gestão de conflitos e etc., tem duas situações. Uma onde ela acabou de passar com um puta de um problema de Só um conflito, de caminhão em coisa ali cima. bravo e está precisando resolver, ou quando você tem alguma geração que está entrando que está querendo já resolver as coisas antes, trazer, no caso de empresas mais antigas, né? Uhum. As empresas mais novas eu já vejo elas começando mais Se assim, preocupar com isso. já se preocupando com isso. Por onde começar a fazer isso? Bom, primeiro assim, assume que tem um problema, né? Tá aqui, tá colocado na mesa, a gente joga para baixo do tapete. A gente joga, não, mas é assim mesmo, mas tudo bem, eu não quero deixar meu pai triste, minha mãe triste, meu irmão triste, não sei o que lá, mas você está triste. Uhum. Então, como é que eu começo a lidar com isso? Vai procurar ajuda, informação, como é que isso pode ser feito? Como a gente falou aqui, o conselho é uma saída ótima, porque você tem um colegiado de pessoas para te É ajudar a uma fazer estrutura isso. isenta também, né? Que Estrutura te dá o apoio isenta. Puta, é maravilhoso. Um conselho compartilhado ainda, além da estrutura isenta, você tem várias famílias. outras pessoas que passaram pelo E processo estão já. Ou passando estão muitas passando. vezes por isso. Você coloca ela junto, você vai poder compartilhar e aprender a partir do outro, né? De novo, como a gente fala, não tem atalho nas Uhum, coisas, uhum. mas não é impossível. Perfeito. Bom, agora também tem outros aspectos quando a gente fala de gestão de conflito, né? Esse é geralmente é o mais que tem uma pegada emocional muito grande, então ele aumenta a complexidade de solução também. Mas quando a gente traz, por exemplo, uma relação societária, o que você vê que é muito comum ninguém tratar no momento certo e isso virar um Nossa, muita coisa. problemão? Porque um dos motivos daqui, né, do nosso
nosso papo é isso, trazer consciência para quem está escutando a gente. Quer ver? Um dos problemas mais difíceis que eu vejo é não está claro como é que sai um sócio. Começamos uma sociedade. Como é que você sai da empresa? Como é que você sai se você quiser sair? Como é que você Uhum. sai se eu quiser te tirar? Ou se você quiser me tirar, né? Só para Sim, pegar um sim, sim, lado, né? sim, sim. Vale para os dois. Como é que sai? Quais são as regras? Geralmente ninguém olha para isso, porque Ninguém vai olhar todo mundo para acha que vai isso. A ser para gente sempre. começa, é como a história de um divórcio, né? Vamos discutir já, vamos pensar que maneira que a gente casa, com que cláusula. Inclusive, isso é uma discussão Sim. de acordo de acionistas, né? De famílias, Inclusive, o seu regime de cláusulas. casamento impacta no contrato social, inclusive, Impacta, né, do negócio. impacta, dependendo do que você vai, você bota mais um sócio para dentro. É. Então, tudo isso precisa ser pensado, né? Mas essa em termos de sócios, fora a família, né? Uhum. Acho que eu vejo muito isso. Como é que sai um sócio? E você pode estabelecer regra de saída. E como que você sugere, assim, é porque geralmente a galera tem essa preocupação ou não, ou fica com aquele, não vai acontecer comigo, é normal, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, ou que vai ser, enfim, a relação. Mas tem muito caso que você às vezes é obrigado a tirar o sócio por uma questão, cara, a gente já teve caso de conselho nosso que, cara, um dos sócios foi preso e aconteceu um problemão. Então, assim, e aí, cara, você não tem mecanismo para estabelecido, aí você tem que ir para a parte legislativa, que é muito pior, né? Você Então, não consegue tirar, o cara pode ser preso, você não consegue tirar. então, Se não está já predefinido. Você não consegue, é dele. Você não pode tirar uma coisa que é da pessoa. Você tem esse casaco é seu, eu não posso tirar ele de sim, você. sim, A empresa é um bem também. É tanto que a gente fala tanto com as pessoas. Você sabe quanto vale sua empresa? A maioria dos empresários não sabe quanto vale a empresa. Sabe quanto vale o carro, a casa, mas a empresa não sabe. Muitas sim. vezes a empresa é o bem mais valioso. E você não está botando reparo no seu bem mais valioso. Mas isso é outro assunto. Como é que faz isso? Você pode estabelecer cláusulas, sim, de, olha, numa eventual definição de separação, está aqui a cláusula de Esse é o valuation. acordo. Esse é o acordo. Nós vamos valorizar, sei lá, 5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, é o que tem, e a forma de pagamento é em 60 vezes. Combina antes. Combina antes. Existe seguro. Porque, inclusive, é o seguinte: se a gente briga, e se um morre? Como é que fica? Sim, sim. Se um morre, então nós dois somos sócios, eu morro. Eu não quero trabalhar com a. Você não quer. Adoro tua família e vou cuidar do melhor jeito possível, porque você. É Enfim. isso aí. Mas eu não quero Mas a eu não quero, tua, você não tua quer minha mulher e mulher de teus filhos sócio. aqui, por exemplo. Você não quer. É. Como é que eu E você não faço vai querer os isso? meus, E eu não provavelmente. quero. Então, como é que eu faço isso? Então, tem que ter uma regra Sim. clara para isso. Existe seguro para isso. Existe um seguro que eu posso comprar o seguro, dizendo, se o Rodrigo morrer, O valor do eu estimo o seguro. valor do seguro, sei lá, está aqui esse valor do seguro, 10 milhões de reais o valor do seguro. É um seguro só para essa situação, para compra societária, de participação societária na empresa, só serve para isso, Vai pra em família e prol acabou. de fulano e beltrano. Então, está bem, bem claro o seguro. Existe seguro que você pode usar Perfeito. para fazer. Então, são coisas que a gente não É que tem pensa, coisa que ninguém gente. pensa, né? Eu acho que. E aí, quando a gente fala do conflito, eu acho que o conflito também ele vem muito do fato de você não combinar as coisas nesses casos, né? Combinar as coisas antes. O que você falou que eu gostei muito é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo o resto da vida, laranja o resto da vida, sei Amarelo, lá, amarelo. amarelo o resto da vida. Resolve. Então, Vamos cá, tem conversas difíceis. Uma das características de um bom líder e de uma pessoa adulta é a capacidade de ter conversas difíceis. perfeito. Nós temos que trazer valor presente, traz o valor presente, vamos resolver, vamos ter calma, tem que ter gente isenta. Em situações extremas, situações onde não tem consenso, eu recomendo a contratação de um mediador profissional. Uhum, Tem gente que só faz isso na vida e faz bem pra caramba isso, perfeito. porque não dá, a gente está muito inserido, você não consegue achar a saída. E normalmente, como é que eu oriento isso? Dentro do conselho. Sim. Porque você já tem um órgão que está olhando, te ajudando a fazer as coisas. E se o conselho não tem condições de, pelo conselho, resolver e sugere o mediador, tem que A sugerir alguém. necessidade é. Porque imagina o tamanho da É. escala que tá virando, né? Então, tem que estar lá sentindo como é que tá. E aí, só porque eu falei sentir, porque assim, tem uma coisa do conselho que eu gosto muito, que é o fato da gente, diferente de outras soluções, e de novo, sem juízo de valor, o fato da gente acompanhar com tanta frequência, cadência e por tanto tempo, a gente tem domínio de quem é o empresário, da empresa,
das relações. Isso. Não é alguém que chegou agora e você senta numa cadeira e você pede, eu tô com problema com meu pai na sucessão, o que você acha que eu devo fazer? O cara fala assim, anda teu pai não sei o quê, ou vai embora da empresa, porque o cara não conhece teu negócio, né? É. Então tem que tomar Não é cuidado. raso, né? Não Porque é raso. você domina a empresa e a pessoa, né? Então, Eu parei, depois de um tempo, de participar de alguns grupos de encontro de empresários e que você junta, aí alguém fala um problema, os outros dão ideias. Isso é muito legal, mas é uma responsabilidade. eu acho muito Depois que eu virei grave. conselheiro, eu parei de fazer isso, porque eu sei o peso que tem minha opinião. E eu estou dando uma opinião sem Munição muito ali. insumo, né? É que esse negócio falou do pai. Falou, peraí, deixa eu entender qual que é a história, o que que veio, por que que tem, quem criou a empresa, de onde que veio, blá, 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 blá. Fala com o pai. Deixa eu falar O pai com o não tá pai. ali, né? Você tá ouvindo só um Deixa eu lado. falar com o pai. É. Posso dar uma opinião rasa? Aí eu fiquei muito raso. Sim. Eu falei, beleza, então precisa conversar com o pai também, eu não posso falar, pô, mas você não tá me ajudando. Eu falei, Perfeito. mas aí isso daí é coisa, vício da profissão, né? Você fica receoso de... E também um outro formato de conflito que acontece bastante, né? Que a gente acaba sempre escutando, é com alinhamento de expectativa tanto de meta, de objetivo, de visão para onde está indo. Então, recentemente, né, a gente também, uma empresa que a gente tem bastante proximidade dentro da estrutura, cara, começa a mudar pelo tempo de relação. Você tem um sócio que fala, cara, não quero mais isso, ou mais aquilo, ou para os colaboradores começam a ter esse desalinhamento. Então, muito parte da pessoa individual que, tipo, tá com problemas ou questões e aquela expectativa, enfim, então, dentro dessas relações, que aí a gente já falou das 3 principais motivos de muitos conflitos que a gente acaba vendo. Se tiver mais alguma, você me fala, mas que é de empresa familiar, a gente está falando de sócios, e aqui a gente está falando das relações executivas mesmo, com relação à clareza, né? Então, enfim, como no fim acaba caindo, né, de você de fato ter clareza das coisas e combinar antes, mas o que você sugere assim quando você percebe que tem gente que tem força no negócio, executivamente falando, e que cada um puxa para um lado e aquilo não anda, né? Porque tem esses interesses e tudo mais. De novo, traz a valor presente, vamos conversar com gente isenta. Tem que ter gente isenta para conversar. Uhum. Que pode ser o conselho, dependendo do grau de envolvimento que o conselho já tem, num caso, por exemplo, com uma família, às vezes não é o conselho. Uhum. Mas aí o próprio conselho se posiciona Vai e trazer. orienta. Mas é isso, você tem que ter isenção, você tem que ter distanciamento para poder tratar do assunto. Senão você não consegue tratar, senão você entra no redemoinho do próprio assunto. Né? É delicado, mas é gostoso também. É bem gostoso. Muito bom, Lu. Não sei se tem algum exemplo aí, alguma história que você acha que vale a pena para a gente enriquecer aqui essas questões, porque conflito, geralmente, esse assunto, nos exemplos, a gente consegue trazer a experiência, a vivência de como é importante você não fazer esse tipo de coisa ou estar preparado como conselheiro para lidar. Uma situação que, dentro das situações que você está falando de conflito, que eu acho importante pontuar aqui, é a questão de grana. A questão de grana, falta de grana. Somos tantos sócios, está faltando dinheiro na empresa. Como é que a gente lida com isso? Quem põe dinheiro, que bem de quem que vai para a garantia, de que forma que isso funciona. Então, já ter sempre... Dilui, não dilui. Dilui, não dilui. Entendeu? Tudo isso, assim... E, no fundo, eu acabo voltando para o ponto de trazer clareza mesmo. Isso está dentro dos nossos acordos, dos nossos conselhos. Não está, cara. Resolve antes de ter o problema. Então, se a sua empresa hoje, você não tem um problema de caixa, por exemplo, e você tem sócio, senta agora com o seu sócio. Agora que tá tudo bem, é mais Agora fácil. Tá tudo bem, é muito mais fácil. Gente, se tiver um problema, acabei de ouvir um podcast, não sei o quê, se tiver um problema, pessoal, o cara falando disso, eu fiquei receoso. Imagina um dia a gente cair nessa. Vamos conversar agora. Porra, vamos ver como é que funciona, se você morrer, se eu morrer, porque só de falar eu morrer, as pessoas têm receio, né? Sim, mas é fato. Todo mundo morre. Então, vamos tratar disso, vamos ver como é que seria. Putz, mas e minha família, sua família, pode entrar na operação? Não pode, dependendo. Se os filhos estão grandes, estão preparados, pode entrar, não pode entrar, faz. Como eu quero sair da operação, isso eu vejo também. Somos nós dois sócios, montamos uma empresa, a empresa chegou a um determinado ponto, dando dinheiro, não dando dinheiro, não importa, eu falo, não vou mais ficar, não quero mais ficar. Eu sei, não tá fazendo bem. A gente montou a sociedade porque cada um entrando com o seu trabalho. É isso. E aí eu vou sair. Aí você fala, porra, mas eu vou sair, você vai sair, eu continuo trabalhando, você vai pegar?
Se não está claro, é porque é um bem seu, como eu acabei de falar do É isso aí. casaco, é um bem seu. Se eu tenho Você pode, 50% inclusive, da se empresa, alguém sair, você tá, sei lá, abrindo mão. Pode ser uma cláusula. eu posso. Eu tô exagerando, mas assim, Exagerando, sim, mas está aqui, está claro isso. Então, se for afastar, está claro, já está estabelecido. Nós temos uma sociedade. Trazer a clareza, falar, meu gente, e se eu parar? Você vai falar, mas eu não quero tocar sozinho. Beleza, então nós vamos ter que vender. Então já vamos deixar, vamos ver para quem a gente poderia vender? Quem seria comprador? Sabe, uma perfeito. coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. E aí você pode chegar até a conclusão que está na horíssima de vender. Então vamos já vender esse Uma trem, dessas prepara aí. cobra uma oportunidade ali, É, né? às vezes está no ponto certinho de vender. Ah, qual é o ponto certo de vender? Putz, aí é uma discussão longa, mas teoricamente, o ponto certo de vender é a hora que você está no topo do crescimento. Ou um pouco antes do topo, para quem te comprar, ainda tem um caminho para comprar para a pessoa poder também ganhar lá. Mas aí tudo bem, você pode ter comprador estratégico, você está no Tem mercado, o várias cara quer formas. entrar, ele te compra porque quer entrar, ele te compra porque quer matar um concorrente, enfim, O- e, outra questão. não, e pra gente, eu gostei muito disso, eu vou até pedir pra gente fazer o seguinte, eu trouxe esses 3 exemplos de conflitos que geram ali mais comuns, e assim, pra cada um deles, se você puder, igual você fez agora com o sócio, mas até a gente explorar um pouquinho, cara, o que que essa galera não pode deixar de ter? Então, por exemplo, você tem a questão de sucessão familiar, Há regras claras de sucessão. e aí, Regras então, claras. tentar de Quem forma pode prática dar essas dicas pro pessoal aqui. colocar no seu contrato social, no seu acordo de acionistas. Se for um acordo de acionista, é mais fácil. O filho pode entrar na sociedade ou não pode entrar na sociedade? Uhum. Quais são as cláusulas, as premissas para se entrar na sociedade? Se for sair da sociedade, por quanto que vale e quanto que tem que comprar? Porque assim, Uhum. você é obrigado a comprar? Sim ou não? Se eu sou obrigado a comprar, eu tenho que sacar o dinheiro e te dar. E dá. Se eu não sou obrigado a comprar, está ali a sociedade, a pessoa pode se afastar. Processo de tomada de decisão, como é que Uhum. faz? Por isso aí o conselho volta a ser importante. Você tem lá as tomadas de decisão da empresa. Mas principalmente deixar claro antes quais É são as isso. regras de entrada e saída. Casamento, como é que se casa. Teu filho vai Casamento, casar. você não pode obrigar ninguém a casar em nenhum regime, mas se você casar nesse regime, é desse jeito. Se você casar nesse regime, é desse jeito. As decisões estão claras, sem Perfeito. tirar direito, tá, pessoal? Não estou falando para tirar direito de ninguém. Se a empresa é do Rô, não tem como tirar a empresa do Rô. Acabou, ele tem 50% da empresa, Acabou. 50% é dele. Agora, a gente pode discutir participação na operação, na direção, na administração, em Como que isso vai ser como que feito? isso é feito, tal, porque senão você trava a empresa. O que a gente precisa evitar, o conselho está sempre preocupado com a companhia. Como é que Uhum. eu garanto a continuidade da companhia? E aí, se a gente falar com societário, de sócios que não são, nesse caso, de empresas familiares, então, de certa forma, é bem É, parecido a mesma linha. E aí, uma coisa que eu descobri também no conselho foi descobrir o nome, né? Mas enfim, tem várias formas, que é esse acordo de acionistas, né? Que é como que a gente cara, uma toma a beleza. decisão, se for em cada aspecto, né? Então acho que isso é legal de ter essa conversa. Então, em caso de sucessão, de morte, como você comentou, de querer parar, né? Isso. Que mais Putz, aí, sim, você pode botar no acordo. O acordo de acionista, ele vai reger a relação entre os acionistas. Meio bobo, né? Mas esse é acordo de acionistas. Perfeito. Ou de cotistas, né? Porque se a sua empresa E não não precisa ser está com complexo, né, Lucas? cotistas. Assim, você pode Não. fazer com um escritório, advogado, beleza, mas assim, se você tiver Ali, minimamente um acordo de se- inicial, né? sempre certifique com o advogado, tá? Perfeito. Porque a gente definimos as regras negociais são Isso. nossas. Como está escrito, é com o Advogado. advogado. Mas assim, o papo com o sócio, ele não precisa ter uma. É uma lista de como a gente toma uma decisão em cada situação, Assim, e isso vai virar depois um documento. e é uma conversa difícil muitas vezes. Eu tive com o Luco, não éramos só nós dois de sócio, do que vale e o que não vale. Você discutir se seu filho não vai poder entrar na empresa. Eu estou com meu filho fazendo economia, não sei o quê. Às vezes ele fala, pô, papai, quero ir lá na empresa. Não pode. Hoje não pode. Perfeito? Porque nós decidimos que não pode. Mas nós conversamos sobre isso. E não precisa resolver na hora. Conversamos, saí, fiquei puto com ele, ele ficou puto comigo, fomos para casa, lá, daí voltamos no dia seguinte para conversar de novo. Aí dormimos com aquilo. Aí você vai indo, não tem pressa. Assim, por isso que é legal resolver essas coisas quando não tem o conflito instaurado. Perfeito. Porque a gente pode resolver com isenção. Pô, isso aqui eu fiquei bravo, eu não quero isso. Ah, mas não tenho pressa. Já redize um draft do negócio. Passa mais uma semana, a gente faz outro, passa uma semana, faz outro. Mas a gente tinha que estabelecer pelo conselho. Uhum. O conselho cobrando. Nós precisamos disso.
Perfeito. Nós precisamos resolver a relação, como é que tá, que não sei o que lá, Não, e isso, assim, é só o básico do básico, que é geralmente onde dá sempre confusão, né? Não, você tira um monte de conflito se você trabalhar. Se você cuida disso. Não quer dizer que o conflito não vai aparecer, não é que você tira o conflito. Fica muito mais fácil a resolução. Pelo menos tem um Posso critério, ficar né? mais bravo lá na frente com o Rô, porque eu acho que ele devia estar na operação, ele não está. Mas, pô, nós já combinamos isso lá atrás. Tá combinado. Faz Perfeito. 5 anos que nós combinamos que ia ser assim. Então, você está brigando pelo quê? O que é combinado não é caro. Você Perfeito. quer recombinar? Podemos recombinar. Qual o preço de recombinado? O preço não necessariamente só em grana, mas em grana Qual também. que é? Mas qual o preço de recombinar? E aí, recombina. Muito bom, Gu. Conversa de adulto, né, gente? Não, É. Bom, fica pra mim que, assim, gestão de conflito parte do princípio de você evitar o conflito, em primeiro lugar, no sentido de ter essas condições, a preparação, a comunicação. Então, eu só te corrigindo, você não Não? evita o conflito. Ok. Você está preparado para ele. Ah, Eu não vou perfeito, evitar o perfeito. conflito. Sim, sim. Pode acontecer você querer parar. Então, assim, eu não vou evitar o conflito. Entendi. Lembra, confronto é diferente de conflito. Tem um conflito, pô, eu não queria que você tivesse, mas nós já combinamos. Como é que a gente resolve isso? Putz, Beleza, entendi. nós já Faz combinamos, sentido. é verdade, está combinado. Então, o conflito está instaurado, mas já tem uma solução para ele, porque foi combinado previamente. Perfeito. As Perfeito. situações vão. A A vida é a realidade vida, se né? impõe, a realidade se impõe. Então, tá tudo certo. É o que é. Muito bom. Gu, mais uma vez, obrigado pelo papo. Se tiver alguma questão que você queira consideração final aí, Sem conflito. sem conflito. Boa, tamo junto. Gente, muito obrigado. Se vê na próxima aí. Bora mudar o jogo. Muito bom.